Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero dar continuidade ao nosso estudo expositivo do livro de Pedro. Pedro, exatamente, irmãos. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Você quer uma cadeira? Não, com certeza. Tá, João. Obrigado, irmão. 1 Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade e por isso lhe insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o propósito do sofrimento na vida do cristão. É exatamente esse o tema que o apóstolo Pedro vai tratar nessa passagem. Muitos cristãos enfrentam crises quando passam por sofrimentos. E aí vem aquelas perguntas que nós sempre ouvimos. Por que o cristão sofre? Será que ele está em pecado? Será que ele está sendo castigado por Deus? Será que é falta de fé? Ou, de repente, ele não conhece os seus direitos? Por que será que nós precisamos sofrer? Você já parou para pensar sobre isso? Por que será que nós precisamos sofrer? Por que coisas más acontecem a pessoas boas? São questões que tomam o nosso coração quando a gente está passando por um momento de sofrimento, né? E eu não tenho a pretensão aqui de falar como um expert em termos de sofrimento, assim como nós temos um livro do C.S. Lewis em que ele fala sobre a questão do sofrimento, né? Ele escreveu como um teórico. Ele fala sobre o sofrimento, descreve, ele pontua muitas coisas sobre a questão do sofrimento. Alguns anos depois dele escrever esse livro, a sua esposa faleceu. E aí ele escreveu um outro livro sobre sofrimento. O nome do livro é Anatomia de uma Dor. Imagina você perdeu a mulher da sua vida, a pessoa que você mais amava no mundo. E agora sim, ele escreve um livro com propriedade, no meio do caos, no meio da dor, no meio do sofrimento. É um livro tenso, um livro pesado, um livro que a gente às vezes fala, poxa, mas parece que os pensamentos dele não estão conectados, parece que algo está fora do normal. E realmente está fora do normal.
Porque quando nós falamos de sofrimento e estamos vivendo ele, estamos no meio dele, é muito diferente de quando nós estamos fora escrevendo ou falando apenas como uma questão teórica. Mas a palavra do Senhor, quando olhamos o apóstolo Pedro nos instruindo aqui, ele estava escrevendo no meio de um momento de grande dor e sofrimento, de grande perseguição do povo de Deus. E a Bíblia está cheia, irmãos, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram sofrimentos, para nos mostrar que Deus, ele não isenta ninguém do sofrimento. Ninguém está livre de sofrer. Ninguém está livre de passar por dores, por decepções, por angústias, por sofrimentos profundos no corpo ou na alma. Mas uma certeza nós temos, que em todos os momentos de sofrimento o Senhor, ele é conosco. O Senhor, ele não nos livra do sofrimento, mas ele nos ajuda a suportar o sofrimento. E quando o sofrimento é além daquilo que nós possamos suportar, o Senhor prepara uma forma de escape para que não venhamos a sucumbir no meio da dificuldade, no meio do sofrimento. E muitas vezes o Senhor usa o sofrimento como um instrumento de transformação nas nossas vidas. Quando observamos essa passagem do apóstolo Pedro, ele nos ajuda a compreender que, assim como todas as coisas na nossa vida, o sofrimento também tem um propósito. Existe um propósito para o qual nós passamos, enfrentamos sofrimentos na vida. E a intenção do Pedro, eu creio que seja exatamente essa. Uma vez que nós conseguimos discernir que não é em vão o sofrimento, existe um propósito nele, nós conseguimos enfrentá-lo com maior força, com maior disposição, com maior resiliência, sabendo transformar esses momentos de dificuldade em oportunidades de crescimento. Então eu quero pontuar com vocês aqui 5 coisas que o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar quanto ao sofrimento. Ele vai nos dizer nesse texto, que vai do verso 1 ao verso 11, que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Ele vai nos dizer que o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo. O sofrimento vai nos fortalecer para aguardar a volta de Jesus. O sofrimento vai nos ajudar a expressar o amor ao próximo. E o sofrimento vai nos ajudar a abençoar os nossos irmãos com os dons que nós recebemos de Deus. São 5 pontos que nós vamos ver nesse texto. Então, começando do verso 1 ao 3, nós vamos ver aqui o quê? Exatamente como o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Por que vencer o pecado? Pedro, ele começa colocando para nós aqui 3 atitudes que o cristão deve ter na sua luta, na sua guerra contra o pecado. A primeira delas é que nós devemos declarar guerra realmente ao pecado. Quando ele diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. E uma vez que Cristo tinha uma mente que buscava satisfazer a vontade do Pai, nós devemos buscar esta mesma mentalidade. O nosso pensamento deve se armar do pensamento de Cristo, para que possamos enfrentar essa luta contra o pecado. Sabe por que disso? Muitas vezes nós questionamos, né? Por que eu devo abrir guerra, declarar guerra ao pecado? O pecado, irmãos, a partir de Gênesis 3, ele nos afastou de Deus. Ele deformou a imagem e a semelhança do Cristo em nós. O pecado, ele tem feito com que o nosso coração apodreça a cada dia. O pecado prejudica o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. O pecado prejudica o nosso relacionamento como igreja. O pecado, ele nos afasta de Deus. Em Isaías nós vemos que a mão de Deus não está encolhida e nem os seus ouvidos são surdos para que ele não possa nos abençoar, mas é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Por que eu devo declarar guerra ao pecado? Porque esse pecado nos afasta de Deus. Se você não matar o pecado vai te matar. Como é que eu posso pensar
né? Quando a gente pensa na questão do pecado, uma coisa interessante é que muitas pessoas encontram prazer no pecado. Pecar é gostoso, né? Errar faz bem à nossa carne, nos deixa, entre aspas, felizes por um momento apenas, por um instante. E a gente precisa refletir sobre isso. Como é que eu posso ter prazer em algo que levou Jesus à cruz? Muitos de nós acolhemos os nossos pecados, cuidamos do nosso pecado com um amor tão intenso, como se fosse um bichinho de estimação. Como é que eu posso amar o pecado que matou o Cristo? Como é que eu posso amar o pecado que matou o meu Jesus, que colocou o meu Jesus naquela cruz? É como se nós... Imagina que um assassino esfaqueou a pessoa que você mais ama na sua vida, seja um filho, seja um cônjuge, e aí você pegou essa faca e colocou em um pedestal, num lugar de destaque na sua casa. E aí você olha para aquela faca e, nossa, que faca linda, que maravilhosa, sinto prazer nesta faca. É a mesma coisa que nós fazemos muitas vezes com o pecado, gente. O pecado. Jesus entregou-se naquela cruz para levar o seu, nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida. Então o nosso pecado sobrecarregou Jesus ao ponto dele ter que se entregar naquela cruz em nosso favor. Então eu não posso amar o pecado, eu não posso me relacionar com o pecado. O pecado ele não pode ser algo prazeroso para mim. Tem que ser algo que me leve a refletir, a me entristecer. Eu devo declarar guerra contra o pecado. É a primeira atitude que eu devo ter para vencer o pecado. A segunda atitude, eu devo conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que ter o desejo de conhecer a vontade de Deus. Porque o verso 2 diz que existe uma luta entre os desejos humanos no meu coração e os desejos de Deus e a vontade de Deus. É a mesma luta que Paulo fala em Gálatas. Lá no capítulo 5, quando ele fala da luta da carne contra o Espírito. Esses desejos humanos, eles estão em nós e eles querem todos os dias sobressair-se sobre a vontade de Deus. Mas uma vez que eu declaro guerra contra o pecado, uma vez que eu desejo realmente conhecer a vontade de Deus, eu preciso resistir à vontade da minha carne. Porque é resistindo à vontade da minha carne que eu vou encontrar a possibilidade de conhecer a vontade de Deus para mim, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para mim e para você, irmãos, não é um peso. Pelo contrário, é algo leve, é algo prazeroso, é algo que tira um peso das nossas costas, do nosso coração. E a terceira atitude que eu devo ter para vencer o pecado é não sentir saudade do passado. Isso é o que fala o verso 3. Nós já gastamos muito tempo satisfazendo os desejos da nossa carne, a nossa vontade. Você, nós já gastamos muito tempo com essas coisas. Nós éramos escravos do pecado e vivíamos de uma forma que não tinha como dizer não ao pecado. Porque o escravo não diz não ao seu senhor, e o nosso senhor era o pecado, era o diabo. Mas uma vez que nós somos libertos por Jesus, nós podemos dizer não ao pecado. E podemos dizer a Ele, olha, eu me envergonho dos tempos em que eu fui um escravo teu, em que eu fazia a sua vontade, pecado. Hoje eu posso dizer não a você e servir ao meu Senhor. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que é errado, irmãos, é errado sentir saudade do passado. Sentir saudade dos tempos em que não servíamos ao Senhor. Sabe por que é errado? Porque o diabo ele vai usar isso para enfraquecer o seu coração de buscar o Senhor. Ele vai começar a relembrar você, mas naquele tempo você não tinha preocupações assim ou assado, naquele tempo você vivia rodeado de amigos, você vivia rodeado de pessoas que estavam com você para o que der e vier. Você não se preocupava com questões morais, você não tinha essa questão de não posso falar palavrão, não posso falar tal coisa, não devo fazer aquilo. Não, você fazia porque
você era livre. Mentira, você era escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, nós fazíamos todas essas coisas que desagradavam e entristeciam o coração de Deus. Coisas que o apóstolo Pedro vai colocar aqui. Nós vivíamos o quê? Na libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, na orgia, na farra, na idolatria. Isso era repugnante aos olhos de Deus. A libertinagem é quando você não tem mais limites morais. Você fala o que vier na cabeça, no coração, porque o teu coração está podre. E a podridão, a sujeira, é tudo que sai da nossa boca por causa da libertinagem. As nossas palavras e pensamentos eram todos sensuais, malignos. Bebedeira, começava a beber e não tinha hora para parar. Era uma chamando a outra e a saideira nunca era saideira, nunca era a última. Era sempre a oportunidade de tomar mais uma. Orgias, farras, sexos ilícito com A, B, C, com pessoas que não sabiam nem o nome. Relações sexuais sem nenhum tipo de relacionamento ou ligação. Orgias, farras, idolatria, adoração a outros ídolos, adoração ao nosso próprio eu, ao nosso próprio ego. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, irmãos. Então, nesta primeira questão, o apóstolo Pedro nos convida a vencer o pecado com uma atitude de declaração de guerra, buscando conhecer a vontade de Deus e não tendo saudades do passado. Lembra quem teve saudades do passado? A mulher de Ló. A mulher de Ló foi tirada de Sodoma e Gomorra, conduzida à salvação, porém, no meio do caminho, ela sentiu saudades da vida desregrada, pregressa, daquela vida imoral que ela tinha em Sodoma, e ela olhou para trás com saudades daquilo e se tornou uma estátua de sal. Muitas vezes somos nós, que somos tirados do mundo, e nós somos levados ao mundo agora com uma outra perspectiva. Mas quando nós somos tirados e sentimos saudades da vida antiga, de fazer as coisas erradas que nós fazíamos, a palavra do Senhor, Jesus nos diz em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que você foi chamado, foi salvo, é chamado para um processo de santificação, não sinta mais saudades do passado e nem fique perdendo tempo pensando nos tempos que você satisfazia os desejos da sua carne. Você é uma nova criatura e eis que todas as coisas se tornaram novas. Agora você tem possibilidade de viver uma vida plena. Então viva dessa forma. O segundo propósito do sofrimento na vida do cristão é porque ele nos dá a possibilidade de testemunhar de Jesus. Muitas pessoas não compreendem o processo de transformação que acontece na vida de um cristão. E aí elas não conseguem entender como que em meio a tantas lutas, tanto sofrimento, dores e dificuldades, o cristão consegue manter a sua alegria, consegue compartilhar de palavras de bênção, tem sempre uma palavra agradável para compartilhar com alguém. As pessoas não conseguem compreender como que o encontro com Deus faz um homem como Jó, depois de perder bens materiais, perder seus filhos, perder seus escravos, seus animais, perder a própria saúde, e chegar no momento em que ele, com serenidade, consegue dizer: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas não conseguem compreender isso, assim como não conseguem compreender como homens como Paulo e Silas, depois de serem açoitados em praça pública, foram presos em um calabouço frio, úmido, com ratos e outros animais ali. Em plena meia-noite louvavam ao Senhor. Quando as algemas foram rompidas, e aquele testemunho de fé, aquele louvor de esperança, trouxe salvação ao carcereiro e à sua família.
As pessoas não conseguem compreender como Jesus, depois de ter passado por tudo que ele passou, por nossa causa, pendurado numa cruz, enquanto as pessoas zombavam dele, ele olhava para os céus e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas não conseguem compreender como Estevão, porque algumas pessoas dizem: mas ele era o Cristo, né? Só que em seguida nós vemos o exemplo de Estevão. Ninguém consegue compreender por que Estevão, depois de ter um falso testemunho contra si, foi julgado, condenado à morte de apedrejamento. E mesmo de joelhos no chão, as pedras atingindo o seu rosto, o seu corpo, o sangue escorrendo, as injúrias e gritos dos seus algozes, ele olha para os céus e vê Jesus ao lado do Pai. E Jesus se levanta enquanto ele se ajoelha. E naquele momento Estevão diz: Pai, não impute a eles este pecado. Aquele foi um testemunho de vida que impactou a vida do apóstolo Paulo. Quando nós observamos verso 4, ele vai dizer que as pessoas agem com estranheza, as pessoas não compreendem. Como que antigamente nós fazíamos tudo aquilo com eles e agora nós já não participamos mais dessas atitudes imorais que elas têm. E é por causa de não compreender isso que nós recebemos insultos daqueles que eram, entre aspas, os nossos amigos. Porque nós tivemos um encontro com Jesus e fomos transformados. Essas pessoas ainda não tiveram esse encontro, não passaram pela transformação, então elas não têm a mente de Cristo. Elas não conseguem entender que tudo na vida tem um propósito, inclusive o sofrimento. O verso seguinte, o verso 5, vai mostrar para nós o quê? Que o testemunho do cristão, ele nos alerta para um acerto de contas que haverá de acontecer com Deus, tanto nosso quanto dos nossos amigos. A pregação do Evangelho por meio do seu testemunho de vida, irmãos, ele vai trazer para você duas coisas: zombaria dos homens e aprovação diante de Deus. Quando você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, você vai ser alvo da zombaria dos homens, mas você vai ser aprovado diante dos olhos do Senhor. E o verso 6, ele vai falar da questão dos mortos, né? Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. E alguns ficam na questão, nessa dúvida: que mortos que ele está falando? Nós precisamos entender que o Evangelho ele é pregado aos vivos e não aos mortos. Estes mortos que Pedro está dizendo aqui no verso 6, diz respeito a pessoas que ouviram o Evangelho enquanto ainda estavam vivas, mas que naquele momento já haviam morrido. Hoje nós temos pregado a mensagem do Senhor nesses últimos anos. Pessoas que ouviram a mensagem já não estão mais conosco. A palavra do Senhor nos diz isso. O Evangelho é para os vivos, é para ser anunciado aos vivos e não aos mortos. Por isso que quando nós vamos a um culto fúnebre, a palavra que é ministrada não é para o morto, porque ele já está morto. A decisão que ele devia ter tomado, ele deveria ter tomado em vida. A mensagem que é ministrada ali é para aqueles que estão ali, vivos ainda, e que ainda têm uma oportunidade de se arrepender. São essas as questões que Pedro destaca aqui. Se nós olharmos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, e depois disso vem o quê? O julgamento, o juízo. E algumas pessoas que não entendem, essa vida cristã, elas olham, a pessoa que morreu e falam assim: do que adiantou viver uma vida para Deus, se todos nós vamos para o mesmo lugar? É o que muitas vezes nós ouvimos, só que existe uma realidade que ela não é vista a olhos humanos, que é uma realidade espiritual. E na realidade espiritual, aquele que viveu para o Senhor, aquele que viveu uma vida realmente para Jesus, quando ele fecha os seus olhos aqui, ele abre os olhos para a eternidade ao lado do Pai. Agora, aquele que viveu uma vida renegando Jesus, negando o Evangelho, negando o sacrifício de Cristo,
O único paraíso que ele encontrou na sua existência foi o tempo em que ele estava nessa terra, porque quando ele abrir os seus olhos, ele estará no inferno, irmãos. No fim de todas as coisas só existem dois tipos de gente: aqueles que morreram com fé e aqueles que morreram sem fé. Aqueles que são salvos e aqueles que permaneceram perdidos. Então, o sofrimento ele nos dá a possibilidade, a oportunidade de testemunhar de Cristo. A terceira questão, o terceiro propósito do sofrimento na nossa vida, ele nos fortalece a aguardar a volta de Jesus. Verso 7. O fim de todas as coisas está próximo, ou seja, nós vivemos o fim dos tempos há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, todos os dias são o último dia da nossa vida. E nós vemos muitas passagens dizendo: olha, nos últimos dias é chegada a hora, nos últimos tempos. Nós somos alertados constantemente pela palavra de Deus sobre essas questões de viver o já e o não ainda. O reino de Deus, ele já foi estabelecido, foi iniciado com a vinda de Jesus, mas ele ainda não está plenamente estabelecido. Ele estará realmente plena e completamente estabelecido na volta de Jesus, quando o Senhor voltar para julgar a todos, vivos e mortos. Aí sim, o reino de Deus será realmente estabelecido e a vontade do Pai, ela será feita plenamente nos céus como ela será feita aqui nesta terra. E haverá uma transformação. A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos, no capítulo 13, no verso 11, pelo apóstolo Paulo: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando você teve um encontro com Jesus, lá atrás, quando o Senhor encontrou você em algum lugar, em algum momento da sua existência, e você se rendeu a Ele, hoje você está mais próximo da salvação plena do que naquele tempo. E amanhã, se houver o amanhã, nós estaremos mais próximos ainda. A cada segundo que passa, nós estamos mais próximos da volta de Jesus, ou de sermos chamados para a presença dele. Diante disso, o verso 7 continua dizendo para nós: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Ou seja, o sofrimento ele nos fortalece a aguardar a volta de Cristo, primeiro, vivendo o fim todos os dias. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar amanhã, então hoje é o nosso último dia de vida. Então, todas as decisões que você tem que tomar, tome hoje. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, se arrependa hoje, se arrependa agora, mude de atitude hoje, agora. Porque eu não sei se Jesus volta daqui a pouco, eu não sei se esse culto vai terminar. De repente, os céus se abrem, as trombetas tocam e Jesus voltou. E aí? Esse culto que começou agora vai se estender pela eternidade para os salvos. E este culto que de repente estava chato, moroso, morno para alguns, porque pretendiam de repente estar em outro lugar fazendo outra coisa, também estarão livres de cultuar ao Senhor pela eternidade, porque vão passar a eternidade na morte eterna. É interessante, tem gente que vem para a igreja às vezes e fala assim: eu não gosto muito de ler a Bíblia, eu não gosto muito de orar, eu não gosto muito de ficar ouvindo os louvores, tem louvor que eu nem gosto. Aí às vezes eu pergunto: por que vai fazer aqui então? Por que está na igreja? Vai aproveitar a vida enquanto você ainda pode. Porque a eternidade, isso aqui que nós fazemos, irmãos, louvores, orações, comunhão, isso aqui é um ensaio
para a eternidade. E se eu não gosto desse ensaio, quando for o real, eu vou gostar menos ainda. Então, quando ele fala para a gente viver o já, mas o ainda não, viver os últimos tempos, ele nos diz para sermos criteriosos e estarmos alertas. Ou seja, a gente precisa pensar no tempo que a gente tem e como nós estamos investindo esse tempo. Uma coisa que a gente não recupera, irmãos, é tempo. Então a gente precisa usar bem o nosso tempo. Não dá para perder tempo com coisa que não vale a pena, com coisa que é passageira, com coisa que é imoral, com coisa que envergonha o nome de Jesus. Use o tempo para a edificação do seu relacionamento com Deus. Use o seu tempo para fortalecimento do seu relacionamento com seus irmãos. Use o seu tempo para fortalecer a comunhão com a sua família. Use o tempo para glorificar o nome de Jesus. Esteja alerta. E a outra coisa que ele vai dizer para nós é o quê? Ainda no verso 7, dedique-se à oração. Dedique-se à oração, uma coisa para fortalecer, para nos fortalecer, aguardar a volta de Jesus. Dedicação à oração. Por quê? Porque uma vida que não está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa não consegue alcançar êxito na oração. Se você está vivendo uma vida fora da vontade de Deus, você não consegue orar. Você fala, eu não consigo orar. Eu começo a orar, me dá sono. Ou às vezes eu nem começo a orar, porque eu não gosto de orar. É porque você está fora da vontade de Deus. O próprio Pedro já tinha falado lá no capítulo 3, no finalzinho, que ele diz, quando ele falava para os homens, né, principalmente, para que tratar a sua esposa como parte mais frágil na relação, para que as suas orações não sejam interrompidas. Por quê? Porque ele está vivendo fora da vontade de Deus. Quando ele não trata a esposa da forma como ele deveria. Quando ele não ama a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela. As suas orações não são ouvidas por Deus. Se você vive uma vida de pecado, satisfazendo os desejos da sua carne, não adianta você orar para Deus te abençoar. Deus não vai abençoar um povo que vive em pecado. Deus abençoa um povo que se arrepende do seu pecado. Deus abençoa um povo que procura se afastar do pecado. Eu não estou dizendo que o crente não peca, que não erra, que não falha, irmãos. Eu estou dizendo que isso não faz parte da vida cotidiana do cristão. Eu estou dizendo que o pecado ele faz parte de um tropeço. Aconteceu, mas não é algo constante, não deve ser algo constante na nossa vida. Por isso a nossa vida de oração deve realmente o nosso relacionamento com o Pai. O quarto propósito do sofrimento na nossa vida, ele nos ajuda a expressar o amor ao próximo. Quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, aí você vai ver no verso 8 e verso 9, né? Ele fala para nós amarmos sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Uma vez que nós somos chamados por meio do sofrimento a expressar o nosso amor ao próximo, o sofrimento ele nos torna mais sensíveis, mais tolerantes. O sofrimento nos traz a realidade de que nós somos falhos tanto quanto o outro, que nós somos mortais tanto quanto o outro, que nós somos limitados tanto quanto o outro e que nós não devemos estar em posições de superioridade sobre a outra pessoa. Por isso, o apóstolo Pedro aqui, nessa questão do verso 8 e 9, ele diz que o sofrimento ele nos leva a duas coisas. Primeiro, a abrir o nosso coração ao próximo. Amar o outro é amar aquele que é difícil de ser amado. É amar, de repente, aquele que nem merece ser amado. Como eu e você também não merecíamos sermos amados por Jesus e nós fomos amados por Ele. Amar requer de nós sacrifício, entrega, requer de nós uma decisão, porque ele diz o quê? Que o amor ele perdoa muitos pecados, porque dificilmente você vai amar alguém se você não o perdoá-lo, e dificilmente você vai perdoar alguém e não vai decidir amar, se você não decidiu amar.
O amor e o perdão, eles fazem parte como fundamento da relação entre os seres humanos que servem, que tiveram um encontro real com Jesus. Porque à medida que nós recebemos amor e perdão de Jesus, Ele nos diz que nós também precisamos estender isso ao outro. Então Ele nos leva a abrir o nosso coração para amar o outro, para estender o amor ao próximo. E a outra coisa que Ele diz é que nós temos que abrir a nossa casa ao próximo. Quando Ele fala para nós, olha, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Quando nós pensamos, antigamente, as pousadas e hospedarias nos tempos de Jesus eram excessivamente caras, sujas e imorais. Não tinham templos como nós temos hoje assim. Naquele momento em que eles viviam, de grande perseguição e sofrimento, os cultos eram feitos nos lares, dentro das casas. Então as pessoas recebiam os irmãos nas suas casas para juntos cultuarem a Deus. E aquilo fortalecia a igreja. Aquilo fortalecia o corpo de Cristo, que compartilhava a intimidade do lar com os irmãos. E aquilo era feito, irmãos, sem reclamação, sem murmuração. Era um prazer, era um privilégio receber irmãos dentro da sua casa. Quando a gente pensa em hospitalidade, a gente só pensa em trazer gente para dormir em casa, para comer em casa, e acha que é, né? Não é isso, queridos. Ser hospitaleiro é você abrir o seu lar para ter experiências de relação com o outro, para compartilhar de coisas do seu coração e do coração do outro. É um espaço de comunhão, é um espaço de consolação, é um espaço de cura, é um espaço de fortalecimento. Por isso que é tão importante quando nós falamos de cultos familiares, cultos no lares, de convidar gente para juntos cultuarmos ao Senhor na nossa casa. E o quinto propósito do sofrimento na vida do cristão é que ele nos ajuda a abençoar os outros com os nossos dons. O verso 10 e 11, o apóstolo Pedro vai destacar essas questões de que nós recebemos dons de Deus. Não é porque você é bonitinho, não é porque você paga as suas contas em dia, não é porque você não fala palavrão, não é porque você não mente, porque você não engana. Você recebe o dom de Deus porque é graça de Deus na sua vida. E não é só para você, mas você recebe o dom de Deus para abençoar e edificar a igreja. O dom que você recebe do Senhor tem como alvo trazer glórias ao nome de Deus, exaltação ao nome de Jesus Cristo e edificação à igreja. No contexto em que Pedro está colocando aqui para nós, ele trata de dois tipos de dons, né, que seria a diaconia. Ele fala do serviço da mesa e do serviço da palavra. São dois tipos de serviço que ele trata aqui, e ele diz que o sofrimento nos ajuda, primeiro, a abrir mão, né, abrir as nossas mãos para servir os nossos irmãos. Então ele já abriu o coração, abriu a casa, abriu agora as mãos para servir aos irmãos. Na diaconia da mesa, amados, a gente tem um entendimento errado de achar que só diáconos ou presbíteros ordenados que podem servir à mesa da ceia do Senhor, mas na realidade a mesa do Senhor ela pode ser servida por todo aquele que foi salvo por Jesus e que sente no seu coração o desejo de servir, que compreendeu que é chamado ao serviço, porque olha para Jesus em João no capítulo 13, quando ele pega aquela toalha e coloca na cintura, e pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, numa posição realmente de inferioridade a todos. Nós somos chamados a ser esses, porque Jesus fala para nós, olha, eu já dei o exemplo, eu sendo Senhor e Mestre de vocês fiz isso, agora cabe a vocês praticarem as mesmas coisas. Então é um chamado para você abrir as mãos para servir, e também é um chamado para abrir os lábios para edificar a vida dos seus irmãos. É o outro serviço que Pedro também nos destaca aqui, que o sofrimento nos ajuda. Muitas vezes nós temos medo, receio
de pregar a palavra, de cantar, de anunciar o Evangelho. Nós muitas vezes somos tímidos para as coisas de Deus, mas é interessante como nós somos ousados para muitas coisas do mundo, né? Às vezes nós falamos para uma multidão de gente no trabalho, mas quando chega, você é convidado para falar de Jesus para meia dúzia de pessoas. Não, pastor, misericórdia, não posso, eu tenho vergonha, sou tímido. Eu falei, a ousadia que você tem para falar no mundo, você não tem para falar sobre Jesus? Sendo Ele aquele que te salvou, aquele que te limpou de toda a sujeira e imundície que você tinha, sendo Ele aquele que te deu dons e essa habilidade que você usa para falar lá fora, por que você não usa para glorificar o nome dEle? Nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados a anunciar as boas novas. Nós precisamos entender que nós temos, às vezes, eu não vou saber o que fazer, eu não sei o que eu falar, né? E se eu esquecer o que eu falar, que eu tenho que falar? O próprio Jesus disse lá, olha, lá em Mateus no capítulo 10, que quando você estiver diante das pessoas, você não tem que se preocupar com o que você vai falar. Se você tiver uma vida de relacionamento real e verdadeiro com Jesus, é o Espírito Santo que vai falar através de você. Você não é a pessoa que vai gerar a mensagem, você é apenas o mensageiro. Mas você precisa dar espaço, você precisa deixar que Deus fale através da sua vida. Finalmente Pedro ele encerra, esta passagem, quando ele destaca que a diaconia, o serviço da mesa, é tão importante quanto o serviço de pregar, de anunciar a mensagem. E todas as pessoas que anunciam a mensagem ou que servem à mesa com motivações erradas para a sua própria glória, estão fazendo para a sua própria condenação. Se você prega buscando glórias para você mesmo, ou anuncia, você fala de Jesus, busca, nossa, mas aquele irmão, aquela irmã é uma bênção, fala de Jesus como ninguém. Ou se você quer servir à mesa do Senhor, a ceia do Senhor por motivações erradas, perdeu o foco, você não entendeu nada. E como é que isso funciona na nossa vida, né? É como eu falei no começo, irmãos, falar de sofrimento, de dores, de lutas, enquanto a gente não está no meio delas é uma coisa, quando a gente está dentro dela a gente precisa lembrar disso. É como nós vivemos dias de bonança, onde nós ouvimos a mensagem, somos instruídos, somos ensinados para colocar isso em prática no dia da dificuldade. Talvez você esteja aqui hoje, você fala assim, mas essa palavra não serve para mim. Eu não estou passando por esse sofrimento, nenhum desses sofrimentos que o pastor falou, não estou sentindo essas dores que o pastor falou, não estou sentindo essa angústia, não enfrento ansiedade, depressão, medo, amargura, não enfrento nada disso, então essa mensagem não é para mim. Talvez não seja para você hoje, mas guarde ela, porque você vai saber, quando você estiver passando por um dia mau, você vai se lembrar, bem, aquela mensagem era para hoje. Quando eu estava no seminário, irmãos, tinha muita coisa que as pessoas diziam lá que não fazia sentido na minha cabeça. Por quê? Porque eu não pastoreava nenhuma igreja. Eu estava numa igreja como um membro da igreja, não como pastor da igreja. Hoje, muitas coisas que eu ouvi lá atrás fazem sentido. E tem muitas coisas que eu falo, poxa, isso aí ninguém me falou lá atrás. Mas faz parte da vida, irmãos. Faz parte da vida. E quando nós olhamos a questão do sofrimento, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, né? O convite de Jesus, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, submissão, que a gente já viu em Pedro, né? No capítulo anterior. Agora, tome a sua cruz, ou seja, aprenda que o sofrimento na nossa vida, ele tem um propósito. E quando você estiver passando pelo sofrimento, lembre-se dessas palavras que vocês ouviram hoje. Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro. Lembre-se de que o sofrimento, ele
tem o propósito de ajudar a você e a mim a declararmos uma guerra contra o pecado. Lembre-se de que o sofrimento tem como propósito nos ajudar a testemunhar de Jesus. Lembre-se de que o sofrimento, ele nos ajuda a nos fortalecer, a fortalecer o nosso coração para a volta de Jesus, para lembrar de que isso aqui é passageiro, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada na volta de Jesus. Lembre-se de que os sofrimentos nos ajudam a nos tornar mais sensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro, nos ajudam a acolher o outro, nos tornando mais tolerantes e acolhedores. Lembre-se de que o sofrimento nos ajuda, amados, a expressar o amor ao outro com os nossos dons. De que forma? Abrindo o nosso coração, abrindo a nossa casa, abrindo os nossos lábios para falar de Jesus e abrindo as nossas mãos para servir a mesa do Senhor, para servir o nosso próximo, para servir a todo aquele que necessita de serviço. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos chamados. Por isso eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor para conosco. Sabemos que não temos mérito algum em estarmos aqui. Se estamos aqui é porque o Teu Espírito Santo nos incomodou, nos trouxe, nos convenceu a estarmos aqui, para a glória do Teu santo nome, porque assim a Tua palavra nos diz que todas essas coisas, seja aquele que faça alguma coisa, deve fazer para transmitir a palavra de Deus, aquele que serve, deve servir com a força que provê do Senhor, de forma que em todas as coisas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deve ser glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só hoje, mas pela eternidade. Pedimos ao Senhor Deus que nos ajude, Pai, no dia mau, a podermos que o Teu Espírito nos traga ao coração esta palavra que nós ouvimos hoje, de que existe um propósito no sofrimento. O sofrimento é o lugar em que serve para nós, ó Deus, como uma grande escola. Nós aprendemos muitas coisas no sofrimento, e dentre elas que ele serve para moldar o nosso caráter, para que possamos nos parecer mais com Jesus. O próprio Cristo não ficou isento de sofrimento, porque nós pensamos que nós estaremos isentos. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar o dia mau, nos ajuda a enfrentar os momentos de dor e de sofrimento, para que não venhamos a nos tornarmos pessoas amargas, pessoas que reclamam, mas que nós possamos compreender que o propósito do Senhor no sofrimento é que nós alcancemos vida e vida em abundância, que nós possamos mortificar a nossa carne para que possamos encontrar vida no Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos declarar essa guerra aberta contra o pecado, consagrando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, tudo o que venhamos a fazer traga honra, glória e majestade ao Teu santo nome, Deus. No amor de Deus e na graça de Jesus Cristo, nas consolações do Espírito Santo, que o Senhor possa nos guardar, nos fortalecer em meio aos dias difíceis, para que o Teu nome seja glorificado, para que não venhamos envergonhar o Senhor com as nossas atitudes, mas que em tudo o Senhor seja exaltado, santificado em nosso coração para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.